nós vamos continuar aqui, tá? Com a aula que fala aí a respeito das contextualizações dos números inteiros, certo? Como que a gente aplica os números inteiros em situações práticas, né? Fiz um exemplo na outra aula envolvendo temperatura e vou fazer um outro bem parecido envolvendo temperatura, certo? Esse exemplo aqui particularmente é um pouco mais fácil que aquele, tá? Ele faz um pouquinho mais de conta, mas ele é mais fácil de fazer, tá? Então olha só, pessoal, observe a tabela abaixo com as temperaturas médias, máximas e mínimas de várias cidades do mundo. Então, pessoal, o que acontece aqui? Aqui eu coloquei essa bolinha para dizer, certo? Que aqui é a temperatura média, tá? Como não cabe tudo aqui, eu coloquei essa bolinha, então aqui é temperatura média, aqui temperatura média. Pessoal, então o que é temperatura média máxima? Significa, pessoal, que em um intervalo, certo? Em num período, certo? Em um intervalo de tempo, você mediu as temperaturas máximas. Então, por exemplo, hoje fez 30 graus, temperatura máxima. Amanhã faz 25 graus, temperatura máxima. Em vários dias, aí você faz uma conta para saber, em média, qual que foi a temperatura máxima. Então aqui você tem que, em média, a temperatura máxima em São Paulo, por exemplo, é de 32 graus. Beleza? E aqui embaixo, você faz as contas para temperatura... Você faz as contas não, você exibe as temperaturas médias mínimas. Então, por exemplo, hoje a temperatura mais fria hoje foi, sei lá, 18 graus. Mas a temperatura mais fria de ontem foi 16 graus. A temperatura mais fria de antes de ontem foi 15 graus. E assim para trás. Então você vai pegar vários dias, certo? E vai ver em média, nesses dias, qual foi a temperatura mínima. No caso aqui foi 17 graus. Então eu fiz isso, peguei essa tabela para várias cidades do mundo. Então, por exemplo, em São Paulo, a temperatura média mínima foi de 17, num período. E a temperatura máxima no mesmo período foi 32, certo? E aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as contas para responder o que ele está pedindo. E o que é que ele está pedindo? O que o exercício está pedindo? Certo? Ordene da menor para a maior as variações médias de temperatura. O que é a variação média? Certo? Então, por exemplo, em São Paulo, qual foi a temperatura média máxima? 32. Qual foi a temperatura média mínima? 17. O que é a variação mesmo, pessoal? É a diferença do maior para o menor. E o que é essa diferença? É a subtração. Essa é a variação, entendeu? Beleza? Então vamos fazer na ordem que aparece pra gente aqui. Então, por exemplo, para a cidade de São Paulo, olha só. São Paulo, vamos fazer as variações. Certo? São Paulo. Qual que é a variação de temperatura média? Certo? Qual que é a variação das temperaturas médias? Eu vou pegar 32, que é a temperatura média máxima, e subtrair quem? A temperatura média mínima, que é 17. Certo? 32 menos 17. Pessoal, 32 menos 17, vocês sabem fazer a conta, tá? É 15, certo? Então aqui vai ser 15 graus. Então, 15 graus. Beleza? Você fez 32 graus menos 17 graus. São 15 graus. Beleza? Em Nova York,
Aqui que vem um probleminha de sinal negativo, né? Então, Nova York. Nova York. A temperatura média em Nova York, a temperatura média máxima é 3 e a temperatura média mínima é 15. Você vai fazer 3 menos. Pessoal, a aula lá do professor Ronaldo, quando você tem um sinal que antecede o sinal negativo, o que que você faz? O que que você faz com aquele número menos 15? Você fecha entre parênteses. Menos 15. Beleza? E aí, pessoal, como que eu faço isso aí? Lembra da aula passada? Regrinha de sinais. A regra de sinais que vale para multiplicação e divisão, que o professor Ronaldo passou. Eu não sei nem onde é. Eu vou colocar nesse canto aqui, certo? Vou colocar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar de vermelho, tá? Porque como eu faço as resoluções de azul, vamos ver se esse aqui tem tinta. Tem tinta. Então, qual que é a regrinha de sinais? Você tem sinais iguais, certo? Isso aqui para multiplicar. Aqui eu estou colocando esse ponto para multiplicação. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, positivo também. Na multiplicação. Esse pontinho vocês sabem que significa multiplicação. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Beleza? Tá? Para divisão é a mesma coisa. Então, se você tem aqui a divisão, ó, vou fazer várias divisões aqui. Mais. Ó, então aqui é a regrinha para multiplicação. A regrinha para divisão segue a mesma, é a mesma. A regra para multiplicação e para divisão é a mesma, certo? Ó, menos na divisão, menos, mais, menos, divisão. Vocês estão entendendo bem o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Por favor. Que é só uma regrinha, que eu não estou fazendo contas. Mais, menos e mais. Na divisão, menos é igual a menos. Pessoal, a mesma regra que vale para multiplicação e para divisão vale para quando eu tenho uma subtração de um número que é negativo, certo? E aí, pessoal, eu vou usar a regra. Então, qual que é a minha regrinha? Sinais diferentes aqui, eu chamo isso de sobreposição de sinais pelo parênteses, tá? Então, eu tenho sinais sobrepostos iguais, sinal positivo. E aí, pessoal, eu faço também esse sinalzinho aqui, ó, para vocês, tá? Sinal aqui, ó. Entendeu? Ó, menos, menos, mais. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? 3 menos o menos 15 é igual a, pessoal, coloco o sinalzinho de temperatura lá em cima, tá? Então vai ficar 3 graus, menos, menos, mais 15 graus. Que é igual a 18 graus. Certo? Vou fazer agora para Paris.
5 é a maior, não, desculpa, aqui 5, 6, né? 6 foi a maior temperatura. 5 menos 5 foi a menor temperatura. Então, para calcular a variação, é o maior menos o menor. Então, vai ser 6, que é foi a maior temperatura, menos 5, que é a menor temperatura. Ó, comer um pedacinho aqui, tá? Mas não cometam esse erro no caderno. Pedacinho do sinalzinho aqui. Beleza? Mas aí se você for apagar, tem que apagar tudo. Aí, pessoal, lembra disso aqui? O que está acontecendo aqui? Menos. Sinais sobrepostos pelo parênteses. Menos, mais. Menos, mais. A regra que vale aqui. Então, isso aqui vai ficar 6 graus mais 5 graus, certo? Que é igual a 11 graus, né? Então, pessoal, você teve uma variação de 11 graus, certo? Tudo bem? E aí falta o último, né? O último caso. O último caso é uma piada, né, pessoal? Porto Alegre. Porto Alegre, você vai ter 25 graus, que é o maior, menos 22 graus, que é o menor. Pessoal, só uma observação, por que eu não coloquei 25 graus aqui? Porque aqui, ó, já está dizendo que é uma temperatura média. Então aqui esse 32, o que ele é? Uma temperatura. Então não é necessário colocar os sinais aqui, tá bom? Beleza? Não é que está errado se colocar, mas não é necessário. Então aqui eu tenho 25 menos 22, que é 3, né, pessoal? Simples. Então a minha variação é de 25 graus menos 22 graus, que é 3 graus. E aí ele pede para ordenar da menor para a maior variação. Então, qual cidade que teve a menor variação? Porto Alegre, né? Então, vamos coordenando aqui. A resposta seria, né? A resposta do exercício. Então, Porto Alegre. Eu vou abreviar, certo, pessoal? Para poder caber aqui. Enquanto o Dória não me dá uma lousa nova, articulada, que roda. Sabe? Então, a lousa, ela roda. Dá para escrever do outro lado. Então, enquanto o Dória não me dá uma lousa nova, vai isso mesmo. Então, ó, resposta, Porto Alegre, ela tem uma temperatura de 3 graus. Uma temperatura de 3 graus? Não. Uma variação de temperatura. Uma variação média de temperatura de 3 graus. Quem que é o próximo? Qual é a cidade que tem uma variação maior do que o Porto Alegre? Paris, né? Qual que é? 11 graus. Porque aqui é 15, aqui é 18, então a variação aqui em Paris. Então Paris tem uma variação de 11 graus. Beleza? Certinho? E qual que é a próxima? São Paulo, né? Porque é 15. Certo? São Paulo. Vou colocar um S, né? Para poder caber as coisas aqui. São Paulo. Que tem uma variação de 15 graus. Certo? São Paulo com uma variação de 15 graus. E Nova York. Com uma variação de 18 graus. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, você está usando os números inteiros para identificar, para resolver um problema da vida real, né? Certo? Esse conceito de número negativo, positivo. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Deixa eu só mexer uma coisa aqui. Voltei, tá? Então agora, pessoal, vamos ver uma outra aplicação disso aqui, certo? Ó, em um campeonato de futebol,
O saldo de gols é a diferença entre o número de gols que foram marcados e o número de gols que foram sofridos, certo? Durante aquele campeonato. Então, por exemplo, aqui, sendo assim, né? Complete a tabela de saldo de gols abaixo e, em seguida, faça uma lista dos times, partindo do time com maior desempenho. Na verdade, eu escrevi uma palavra errada aqui, tá? Como eu já sugeri que vocês copiem, eu vou colocar melhor desempenho, né? Não é maior desempenho. Maior é a pontuação, mas quanto maior é a pontuação, melhor é o desempenho. Então, vou corrigir isso, tá? Melhor desempenho ao de pior desempenho, certo? Pior desempenho. Beleza, pessoal? Então, vou resolver, tá bom? Como que eu faço isso aqui? Eu quero calcular o saldo de gols, é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, certo? E aí eu vou fazer as contas. Como que é como que eu faço essa conta? Então vamos pegar aqui o Botafogo, por exemplo. O Botafogo, vou calcular time por time. O Botafogo, certo? O Botafogo. Quantos gols ele marcou? 30. Quantos gols ele sofreu? 10. Então 30 menos 10. Não é? Aqui, ó, 30 menos 10. Qual que é o saldo de gols dele? 20. Certo? 20 gols. Então ele tem um saldo de 20 gols. E aí, pessoal, vou fazer isso para todos, tá? Vamos lá. Corinthians. Aqui aparece um probleminha que o professor Ronaldo esclareceu para vocês. Corinthians. Então aqui eu tenho 19 menos 58. Pessoal, qual que é a regrinha aqui para a gente fazer? Vou colocar 2 pontos. Quero fazer essa conta. Eu tenho 19 e quero tirar uma coisa que é maior que o 19. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar 58, certo? Vou colocar 2 pontinhos aqui. 58 menos 19, certo? 58, se você pega o 58 e tira 19, você está com quanto? 58 para 20, 38, 39, certo? Então, 39. Se eu tenho 58 e tiro 39, então, não, desculpa, se eu tenho 58 e tiro 19, eu estou com 39. Mas essa conta que eu estou fazendo? Não. Então, qual que é a regrinha aqui? 19 menos 58 é igual. Qual é o número que tem o maior módulo? 19 ou 58? 58. Então 19 menos 58 é 39 negativo. Você preserva o sinal do maior, certo? Você faz a conta. Então, repetindo, você pega 19 menos 58. O 19 ele é menor do que o 58. Não tem como você tirar. Aí o que é que você faz? Você inverte a conta, faz 58 menos 19, beleza? 58 menos 19 dá 39. 39, ok. Mas como a conta que eu estou fazendo mesmo, que eu quero saber o resultado, é 19 menos 58, você usa o 39 e olha o sinal do número que possui maior módulo. Quem que possui maior módulos? 19 ou 58? É o 58. Qual que é o sinal do 58? Nesse caso, negativo, menos 58. Então o resultado vai usar esse sinal. Então eu vou ter como resultado menos 39. Vou embora fazendo as contas.
Senão não dá tempo, estoura a memória do meu celular e eu não consigo gravar tudo o vídeo. Flamengo, né? 28 menos 15. Esse é tranquilo. 28 menos 15 é igual a 13, não é, pessoal? 13. Vamos lá. Certo? Fluminense. Ah, tá. Menos 39 gols. Certo? 13 gols. Tudo bem? Fluminense. Vai ficar 30 menos 10, que é igual a 20. 20 gols. Certo? Não cabe tudo aqui. Vou terminar lá em cima. Vou fazer aqui, ó. Fluminense. Agora, Palmeiras. A tinta já foi, então eu vou fazer vou terminar de pincel preto mesmo, tá? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, 38 menos 46. Não cabe, não tá naquela regrinha? Se eu tenho 38, eu não consigo tirar 46. Então, como que eu faço? 46 menos 38. Se eu tenho 46 e tiro 38, eu vou ficar com, vamos ver o horário, 46 menos 38 é 8. Certo? Então, 38 menos 46 é igual a 8. Qual que é o sinal aqui do 46? Menos. Então, menos 8. Palmeiras, Santos agora, né? Santos. Santos. Santos, 65 menos 27. 65 menos 27. Pessoal, 65 eu tiro o 27 tranquilamente, tá? Que vai dar, na hora que vocês fazem a conta, dá 38, certo? 38. Tudo bem? Vamos embora. São Paulo. O São Paulo, pessoal, 35 menos 60. De 35 você consegue tirar 60? Não, então o que você faz? Você inverte, então você faz 60 menos 35. 60 menos 35 é igual a 25. Então o que vai acontecer aqui? 35 menos 60, menos 60 é igual a 25 negativo, beleza? E agora, para terminar, faltam só mais dois. E aí, Vasco da Gama, 58. Vasco, vou escrever só Vasco, tá? Vasco. Eu vou ter 58 menos 47, que é igual a 11 gols. Beleza? E o Vitória, (22 menos 17).
Se eu tenho 22 e tiro 17, estou com 5 gols. E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou ordenar, beleza? Gente, qual foi o time que obteve o melhor resultado aqui? Melhor. 20 menos, 20, vou circular os saldos, certo? Ó, tudo circulado agora. Qual é o maior aqui? 38. Então, o Santos foi o melhor. Qual que é o número menor que o 38 aí? Sim, né? Ó, então ó, o Santos já foi. Olha, o Botafogo e o Fluminense estão empatados, né? Vou colocar em ordem alfabética, então. Botafogo. Fluminense. Vamos ver, vamos começar. Eu tenho que olhar os números positivos. Aqui, ó. Flamengo. Flamengo já foi, vamos ver. Quem falta? Vasco. Já risco. Vasco. Vamos continuar. Ainda tem número positivo aqui? Vitória. Um 5. E aí, e agora, pessoal? Agora começam a vir as coisas negativas, né? Quem que é? Quais são? Qual que é o maior número negativo aqui? Então vamos ver. Quem que é negativo? O 39 é negativo, o 25 é negativo e o menos 8 é negativo. Mas quem que está melhor aí? Palmeiras. Porque ele só está devendo 8 gols. Quem que vem depois? São Paulo. Porque ele só está devendo 25 gols. E quem se deu totalmente mal aqui foi o Corinthians, devendo 39 gols. Entenderam, pessoal, como que faz o exercício? Vou enviar para vocês exercícios nesse modelo, certo? E envio a correção feita na lousa em breve. Olha, tem quantos times eu tenho? 9. Aqui eu tenho 9 times. Não pulei nenhum, então tá tudo certo, pessoal. Até a próxima aula.